Começamos então com a carta para os filhos, o imperativo. Então, isso aqui era a mudança que devia ser feita, mudando o imperativo pelo verbo dever, como vimos no sentido de obrigação. Passamos a leitura da mudança que vocês fizeram, cada um com uma parte. Começamos com Tânia, por favor. Então aqui temos: bom dia, filhos. Tive que fazer uma viagem de urgência e por isso deixo esta carta para vocês. Durante a manhã, comprem pão, preparem o café da manhã, abram a porta para a empregada e saiam para o colégio. Como ficou essa parte com o dever? Durante a manhã, devem preparar o pão, devem preparar o café da manhã, devem abrir a porta para a empregada e devem sair para o colégio no horário. Muito bem. Lembrando que caso... Sair, sim. Obrigado. Lembrando que nesse caso, quando nós temos verbos seguidos, nós não precisamos repetir sempre o verbo auxiliar. Então poderia ser: durante a manhã, vocês devem comprar pão, preparar o café, abrir a porta. Mas é ótimo que foi feito dessa forma, porque vocês praticam melhor. Mas lembrem-se que caso vocês queiram falar sem repetir todas as vezes, também é possível. Depois temos: ao voltar para casa, o almoço já deve estar pronto. Troquem de roupa, sirvam a comida para o cachorro e almocem. Como seria, Raquel? Ao voltar para casa, o almoço já deve estar pronto. Devem trocar de roupa, servir comida para o cachorro e almoçar. E almoçar com C cedilha. Durante a tarde, façam os deveres de casa, vão para a aula de basquete e depois podem ir. Marcelo? Durante a tarde, ¿verdad? Durante a tarde, vocês devem fazer os deveres de casa, devem ir para a aula de basquete e depois poder ir brincar. Bem. Frida, à noite não jantem tarde, preparem o material para o dia seguinte e não assistam TV até muito tarde. Profesor, Sim? está en el baño, está en el baño mi mamá. Se siente un poco mal de la barriga. Não se preocupe. Okay. Gracias por avisarme. Gracias, manito. La única palabra que sé en portugués. Muy bien. Está muy bien. Jarley, à noite não jantem tarde, preparem o material para o dia seguinte e não assistam TV até muito tarde. Boa noite, professor. Boa noite. À noite não jantem tarde, devem preparar o material para o dia seguinte e não devem assistir TV até muito tarde. Okay. O não jantem também podemos mudar. Então, à noite não devem jantar tarde, também poderia ser. Então, desde o jantem podemos colocar: não devem jantar tarde, não devem preparar o material e não devem assistir. Muito bem. Deixa eu tudo. Tânia, durante a semana. No fim de semana devem sair de casa, desfrutar o parque, o shopping, etc. Devem levar o cachorro para passear. No domingo devem preparar-se
para a segunda-feira. Ok. Eu disse mas tudo bem. Tá bem. Raquel, durante a semana, Durante a semana devem manter o dever de casa em dia. Não se devem esquecer de alimentar o cachorro e não devem dormir tarde. não devem se esquecer de alimentar o Ok. cachorro. Não devem se esquecer. Ok, obrigada. De nada. Então, antes ou depois do verbo principal. Não devem se esquecer ou não devem esquecer-se. Tá bom? Muito bem. Alguma dúvida? Alguma Profesor, ¿puede pergunta? repetir Uhum. lo que dijo al principio en el segundo párrafo? Durante. Sim. Quando nós temos verbos seguidos, não precisamos repetir o verbo auxiliar. Então, poderia ser: durante a manhã, vocês devem comprar pão, preparar o café da manhã, abrir a porta para a empregada e sair para o colégio. Então, não precisa ser: vocês devem comprar pão, vocês devem preparar o café, vocês devem abrir a porta. Como está em sequência, aí podemos aproveitar o primeiro auxiliar e colocar apenas os principais. Ok? Ok, está bem? Está claro? Claro. Perfeito, obrigado. Muito bem. Vamos aqui já. Vamos então agora para o nosso livro. Nessa atividade que vocês fizeram com o verbo dever, desde a letra A até a letra C, número 3, tiveram alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, suposição, obrigação, verbo dever, como usar, utilizando em diferentes situações, tudo bem, está claro. Bom, assumirei que isso é um sim. Assim que ainda. Então, vamos para a nossa página 133, Canção Popular. Então, para ler essa primeira parte aqui do texto, Carola, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao tchau. Acudirão 3 cavalheiros, todos 3, chapéu na mão. Muito bem. Obrigado. Frida, está presente? Bom, suponho que não. Sim? Boa noite, professor. Boa noite, Frida. Como está? A leitura, por favor, desta parte. O primeiro. O primeiro foi seu pai, o segundo, seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. Muito bem. Então, vamos lá. Isso aqui é uma canção popular no Brasil. Teresinha de Jesus, então, diminutivo de Teresa, nome próprio. Teresa de Jesus, então, Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Na queda, na caída, foi ao suelo. Acudiram 3 cavalheiros. Lembre-se que acudiram, termina em AM, é passado. Acudiram, com acolheram. Futuro é acudirão, com ão. 3 cavalheiros, todos eles chapéu na mão. Então, temos cavaleiros e cavalheiros. Cavaleiros são os guerreiros em cavalo, que andam a cavalo. E
O cavalheiro é uma pessoa com uma conduta mais fina, mais com classe, uma pessoa educada no sentido de uma conduta mais um cavalheiro. Todos três, chapéu na mão. O que seria chapéu? Sombrero. en Sombrero. mano. Sombrero, muito bem. Então, o chapéu na mão, se eu não me engano, era algo muito da época também. Antigamente tinha toda essa etiqueta com o chapéu. O primeiro foi seu pai. O segundo, seu irmão. O terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. Ou seja, a pessoa com quem Teresa se casou. Desculpa. E aqui nós temos, então, os nossos números ordinais. Nós já vimos os nossos números cardinais, são os números que utilizamos para fazer contas, para quantificar. E agora nós temos os nossos números ordinais, que são os nossos números de ordem de chegada, por exemplo. No português, nós temos 4 símbolos para os números ordinais. Nós temos a letra O pequena, que seria masculino singular. Nós temos a letra A pequena, que seria feminino singular. Nós temos os pequenininho em cima, que seria masculino plural. E as, que seriam feminino plural. Então, quando nós temos o número, nós temos a escrita em numeral, nós utilizamos isso para indicar se é masculino, feminino, singular ou plural. Já que, se estamos colocando em numeral, não necessariamente saberemos como pronunciar. Já que os números ordinais variam entre masculino e feminino, entre singular e plural. Então, nós temos, por exemplo, primeiro, primeira, segundo, primeiros e primeiras. Então, poderia ser tanto primeiro, primeira, primeiro, primeiras. Segundo, segunda, segundos, segundas. Segundos, professor, não é o segundo do relógio? Também. Escreve igual. Mas nesse caso, estamos falando de número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. Desculpa. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Creio que é o que mais se diferencia entre os ordinais em espanhol e os ordinais em português. Décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo, centésimo. Milésimo e milionésimo. Aqui nós temos também já um material separado para isso. Aqui. É nosso exercício. Tá bem. Aqui. Então aqui nós temos primeiro, primeira, 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 segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, décima. Então como funciona quando nós temos as dezenas? É a dezena mais o numeral. Então, por exemplo, o 1 é primeiro, tem o 10 é décimo, então seria décimo primeiro. Nós temos o 20, que é vigésimo. Nós temos o 4, que é... Aqui tem o primeiro. Temos o primeiro, vigésimo primeiro. Vigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, trigésimo, trigésimo, nonagésimo, centésimo. Do centésimo, tricentésimo, quadrigentésimo. Padrinho? Vou confirmar isso. Certo. Eu suponho que você vai agora primeiro para esse como preferir, como
Um quadrinho de... Parece que os dois podem ser, mas esse aqui é o de preferência. Não teremos este. Quingentésimo, sexagésimo, octingentésimo, nonagentésimo, milésimo. 10 milésimos, 100 milésimos, milionésimo. Então, como a gente escreve os números ordinais em português? Primeiro que nós separamos, diferenciamos o número ordinal da fração. Fração seria um número, uma quantidade dividida em diferentes partes. Se nós temos uma pizza, nós temos uma pizza dividida em 8. Nós temos 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 e 8/8, que seria a totalidade. Então, quando nós falamos dessa forma, nós temos, quando partimos do 10, nós temos 12º, nós temos 15º, que seria referente a um elemento dividido entre 15, o que é diferente dos nossos números ordinais. Então, aqui no Peru, eu vejo muito comum utilizar como 12º, em vez de dizer 12º. No Brasil, não é nada comum, porque, pelo menos, não sei se em espanhol tem essa possibilidade, mas em português não. Esta parte de fração é específica para fração, e a parte de ordinal é específica de ordinal. Então, não se mistura, não se mescla. Então, se eu quero dizer 12º, eu devo dizer 12º e não 12º. Ok? E como vimos na tabela acima, não é difícil construir um número ordinário. Por exemplo, se 20 é vigésimo e 2 seria segundo, logo 22 seria 22º. Por exemplo, aqui, o 512. Como poderíamos formar? Vamos ver. 500. Quingentésimo. O 10, como seria? 10º e segundo. Como seria isso aqui? Nós teríamos 1000, nós vemos cá, milésimo, 20 é vigésimo, primeiro. Lembrando que isso pode variar dependendo do nosso símbolo. Nosso símbolo pode indicar masculino, feminino, singular ou plural. Então, poderia ser tanto milésimo, 21º, quanto milésima, 21ª, ou esses casos, esses gêneros no plural. Então, como contamos nomenclatura por nomenclatura? Está claro essa parte até aqui? Estamos bem? Sim, professor. Muito bem. Qualquer dúvida, me avise. Então, aqui nós temos, em português, temos os sinais para masculino, feminino, singular e plural. Então, como seria, por exemplo, este primeiro aqui? Marcelo? Primeiros. Primeiros, muito bem. E este aqui, de além? Professor? Sim. Como nós podemos ler este número que está selecionado? Primeiro. Temos as em cima, indica feminino e plural. Primeiras. Primeiras, muito bem. Aqui. Como se leria este aqui? Frida.
Qual é? Este aqui. Segundos. Muito bem. E este aqui, Carola? Segundas. Muito bem. Este aqui, Tânia? terceiros, Este aqui, Raquel? Terceiros. Muito bem. Então está claro a indicação das letras, dessas pequenas letras em si. E quando falamos de data? Quando falamos de data, utilizamos primeiro. Por exemplo, primeiro dia de abril é o dia da mentira. Então, primeiro de abril, normalmente nós omitimos o dia. Primeiro de abril é o dia da mentira. Porém, não utilizamos para os demais dias. Não dizemos 7º de setembro é o dia da independência. Não, nós dizemos 7 de setembro é o dia da independência. Nós falamos como números cardinais e não como números ordinais. É utilizado apenas para o primeiro dia de cada mês. Então, o número ordinal é utilizado durante as datas em português, porém apenas para o primeiro dia. Então, utilizamos 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, maio, junho, julho, agosto, setembro, tudo novembro, dezembro. Mas os demais dias não utilizamos ordinal. Nós dizemos 2 de janeiro, 3 de fevereiro e assim por diante. Então, apenas o primeiro utilizamos uma data, os demais são números cardinais. Muito bem. Então, alguma dúvida em relação aos números ordinais? Nenhuma dúvida? Não, professor. Bem, obrigado. Profesor, sí, Carola. nos decimos, dizemos en data primeiro de abril, o primeiro dia. Pode ser os dois. O 1º de abril está subentendido, que é o primeiro dia. Primeiro dia. Então, pode ser o primeiro dia ou o primeiro. E já fica claro, já fica subentendido que estamos falando do primeiro dia. Ok, professor, obrigada. Muito bem. Então, se não há nenhuma dúvida mais, aqui, claro, mandarei no grupo agora. Deixa eu voltar para o livro. E aqui nós temos um texto que nós leremos em seguida, mas primeiro façam a letra B, da página 134. Letra B, página 134, vou mandar para vocês o documento. professor, letra C também? Não, só a letra B, por favor. Ok. Bem, já terminaram? Podemos corrigir? Sim? Acredito que sim. Começamos então a correção. Número 1. Frida. As primeiras pessoas da fila devem apresentar seus documentos agora. Muito bem.
Número 2, Tânia. Antigamente, ele trabalhava na terceira porta deste corredor. Depois mudou-se para o 26º andar. 20º. 26º. 20º. Número 3, Raquel. Esta é a 100ª vez que lhe digo isto. Muito bem. Número 4, Gerlaine. Esta é a 5, 4. 4. Número 4. Vá até o quinta sinal e vire na segunda esquina. Então, vou até o 5º sinal e vire na segunda esquina. Muito bem. Número 5, Carol. Ela mora no 16º andar. Muito bem. E número 6, Marcelo. Pela 1000ª vez, ñao. Não. Cuidado com o não. Não, não. Muito bem. Perguntas, dúvidas, inquietudes? Profesor, el sinal es masculino. Sinal é señal. Sí, masculino. Em português é masculino, sim. Por eso. Muito bem. Então, se não há nenhuma dúvida a mais, vamos para o nosso texto. Um passeio pelo Brasil. Então, cada um lê até o primeiro ponto final. Comece, por favor, Marcelo. Prepárense. Vamos a conocer o Brasil en 30 días. Muito Sairemos de bem. São Aí, Paulo. aí. Obrigado. Tânia. Sairemos de São Paulo e nossa primeira escala será o Rio de Janeiro. Muito bem. Raquel. Lá pasaremos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dias. Gerlaine. No quinto dia partiremos para Salvador, onde ficaremos 4 dias. O sexto, o sétimo, oitavo, o noveno. Nono. Nono. Muito bem. Carol. Carola. No 10º dia, estaremos em Manaus. No 15º dia, nosso destino será o Pantanal Mato Grossense. Muito bem. Frida. No 21º día llegaremos a Brasilia. Lá, nuestros grupos se dividirá para pontos diferentes do Nordeste. Muito bem. Então, 21º dia e chegaremos. Marcelo. Não. No. Essa estava ali. Ali faltou. O que se moveu? Todos não ligam? Está bem, perdão, Marcelo. Sí, sí. Bien. No 29º día
Nos reuniremos nuevamente en Natal, capital do Rio Grande do Norte. Bem, do Rio Grande do Norte. Muito bem. Frida. Encerraremos nossa viagem no 30º dia. Todos 30º dia. Todos felizes sob o sol do Nordeste, rumbo a São Paulo. Rumo a São Paulo. Muito bem. Então vamos lá. Preparem-se. Vamos conhecer o Brasil em 30 dias. Sairemos de São Paulo e nossa primeira escala será o Rio de Janeiro. Lá passaremos o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Não sei porque está no plural, mas eu colocaria dia. Estamos falando individualmente o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Lembram o que significa lá? Allí. Allá. O allá. Allá. Sim. Ali seria aí. Lá seria allá. Muito bem. No quinto dia, partiremos para Salvador, onde ficaremos 4 dias. O sexto, o sétimo, o oitavo e o nono, que é provavelmente o mais diferente, o que mais difere do espanhol, a nomenclatura. Então, em vez de noveno, nono. Em português, também utilizamos novena em algumas coisas. Por exemplo, para alguns cultos católicos, se fala novena. Provavelmente porque tem algo a ver com novena de Leão, algo assim. Mas se utiliza mais nome. No 10º dia estaremos em Manaus. No 15º dia, nosso destino será o Pantanal Mato Grossense. Desculpem. Sabem o que é Pantanal? Bom, então Pantanal, o Complexo do Pantanal, ou simplesmente Pantanal, é um bioma constituído principalmente por uma savana estépica, alagada em sua maior parte, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão, altitude média de 100 metros. Devido às dificuldades, então aqui no Pantanal é como se fosse alagado, digamos assim, como se estivesse sobre el agua. Pantanal. Houve a novela também chamada Pantanal. Enfim, onde tem bastante siris. No 21º dia, chegaremos a Brasília. Lá, nosso grupo se dividirá para pontos diferentes do Nordeste. No dia 29º dia, nos reuniremos novamente em Natal. Então, Natal seria uma cidade no Brasil e também significa navegado. Nesse caso, é uma cidade. Capital do Rio Grande do Norte. Encerraremos nossa viagem no 30º dia, todos felizes, sob o sol do Nordeste, rumo a São Paulo. Então, rumo seria a caminho de, direcionando-nos a, e sob seria como rumbo. Uhum. E sob seria por debaixo de. Então, utilizamos sob em muitos aspectos que não são literais. Então, sob o sol, é que estamos diretamente recebendo os raios solares e não literalmente embaixo, em muitos casos. Como dizemos, sob aplausos, seria que são
barra aplausos seria mais figurativo. Muito bem. Alguma dúvida? Está claro? Sí, profesor. Esta parte aqui, vamos deixar para mais para frente. Vamos para... Desculpa. Vamos para texto? Acho que ainda não. Vamos para atividade. Temos uma pequena atividade de números ordinais para que vocês possam praticar a escrita. Esse aqui. Sim. Agora. Então, este exercício, podem salvar com o nome de exercício, eu vou colocar o mesmo nome, desculpa, para fazer agora. Então aqui é uma quantidade razoável de exercícios de números, para que vocês possam construir com base no que aprendemos dos números ordinais. Quantos são? 2, 1, 17. Vamos ver. As 9 eu pergunto como estão. A gente pode fazer podemos estender. Como estamos? Já terminaram? Então, um limpinho mais. Terminaram? Sí, profesor. Sim, obrigado. Marcelo, já terminou? Sí, sí, profesor. Corrigimos, então. Letra A, Frida. Seiscentésimo, 53º. Muito bem. Letra B, Tânia. Sexto. Muito bem. Letra C, Carola. 12º. Letra D, Marcelo. 32º. 32º. Letra E, Raquel. Letra E, 9. Muito bem. Letra F, Jarley. 7º. 7. Muito bem. Letra G, Frida.
Y. 90º, 63º. 90º, 63º. Muito bem. Letra H. Tânia. 19º. Muito bem. Letra I, Carola. 57º. Isso. Letra J, Charley. Setésimo. ¿Sí? Tricentésimo, ajá. Tricentésimo. 21º. 20º. Muito bem. Letra K, Marcelo. 25º. Letra L, Raquel. 88º. Letra M, Frida. Letra M. 43º. Letra N, Tânia. 111º. Letra O, Carola. 39º. Letra P, Marcelo. 299º. Y letra Q, Jardín. Primero. Y letra R, Raquel. 3º. Sim. Muito bem. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, professor. Muito bem. Que horas são? São 9h07. Então, 5 minutinhos. 9h07, 9h12. Retomamos com a nossa aula. Aproveitem para ir no banheiro, tomar uma água. Nos vemos em 5 minutos. Muito bem, vamos retomando, por favor. Então, texto narrativo, um pouco da nossa história. Vamos lá. Leitura até o primeiro ponto final. Começa... Jarley, por favor. Pronto. Un momento, profesor. Un momento. Ok. Página 135. Ya. O texto, um pouco da nossa história. Hasta el primer punto. Uhum. Yeah. O Brasil não é um país muito antigo, mas muita coisa já aconteceu aqui desde
os portugueses llegaran en 1500. Muito bem. Continue, por favor. Marcelo. Durante 300 anos depois de sua descoberta, o Brasil pouco se desenvolveu, mas em fins do 1807, de João VI, o rei de Portugal, e sua família abandonaram Lisboa, fugindo dos exércitos de Napoleão e instalaram-se no Rio de Janeiro. Muito bem. Carol. Carola. No, creio que a Carola não está presente. Tânia, por favor. Com a família real veio a corte portuguesa com a chegada de 15.000 pessoas. A vida da pacata cidade do Rio, com seus 60.000 habitantes, metade deles escravos, mudou completamente. Muito bem. Obrigado. Raquel. Da noite para o dia, o país começou a progredir. Continua. Em 1821, Dom João VI voltou para Portugal, mas deixou em seu lugar seu filho Dom Pedro, o príncipe herdeiro, para defender os interesses de Portugal no Brasil. Muito bem. Obrigado. Frida. Foi erro. Aqui Erro. desde erro. Aqui desde os 9 anos de idade, Dom Pedro sentia-se brasileiro. Criado em liberdade, sempre em contato com os brasileiros. Ele compreendia o desejo de independência do país. Muito bem. Carola. Carola. Marcelo. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, contrariando as intenções de Portugal, proclamou
ele mesmo a nossa independência. Ok. Muito bem. Tânia. Isso aconteceu em São Paulo. Dom Pedro aí estava para acalmar os patriotas que exigiam a independência. Ok. Raquel. Às margens do riacho Ipiranga, o príncipe recebeu uma carta de seu pai. Sabendo das agitações políticas pela independência e sabendo das tendências de seu filho, Dom João VI ordenava a Dom Pedro voltar para Portugal. Muito bem. Jarlene. Portugal. Irritado. Irritado, Dom Pedro arrancou do chapéu as fitas com as cores portuguesas e, erguendo a espada, gritou: independência ou morte. Bem. Mira. Dom Pedro foi então aclamado primeiro imperador do Brasil. Alguns anos primeiro imperador do Brasil. Alguns anos depois, morte do pai, Dom Pedro I voltou a seu país de origem como Dom Pedro IV, rei de Portugal. Muito bem. E aí acabamos. Então vamos lá. Texto narrativo. Aqui nós temos uma imagem, que é uma pintura bem conhecida no Brasil, pelo Pedro Américo, que é o quadro A Independência do Brasil. Então, uma imagem do Dom Pedro I aqui, declarando independência ou morte. Então, declarando a independência do Brasil. É uma imagem bem conhecida, um quadro bem conhecido. Então, um pouco de nossa história. O Brasil não é um país muito antigo, mas, porém, muita coisa já aconteceu aqui desde que os portugueses chegaram em 1500. Já aconteceu lá desde que chegaram em 1500. Desculpa. Durante 300 anos depois de sua descoberta, o Brasil pouco se desenvolveu. O que significa desenvolveu? Desarrolló. Desenvolveu. Mas em fins de 1807, então no final de 1807, Dom João VI, o rei de Portugal, e sua família abandonaram Lisboa, fugindo dos exércitos de Napoleão e instalaram-se no Rio de Janeiro. Com a família real veio a corte portuguesa. Com a chegada de 15.000 pessoas, a vida da pacata cidade do Rio de Janeiro, com seus 60.000 habitantes, metade deles escravos, mudou completamente. Então, pacata cidade significa ter uma cidade tranquila, monótona, sem nada de
de chamativo, de extravagante. Da noite para o dia, o país começou a progredir. O que significa progredir? Progresar. Progresar. Muito bem. Marcelo, o que significa pacata? Calma, calma. Muito bem. Calma, tranquilo. Em 1821, Dom João VI volta para Portugal, mas deixou seu filho Dom Pedro, o príncipe herdeiro, para defender os interesses de Portugal no Brasil. Foi um erro. Aqui, desde os 9 anos de idade, Dom Pedro sentia-se um brasileiro. Criado em liberdade, sempre em contato com os brasileiros, ele compreendia o desejo de independência do país. Então, aqui, nós temos uma história, uma ideia também romantizada, porque não necessariamente, não era que Dom Pedro em si se sentia como um brasileiro e compreendia os desejos de independência do país, até porque o Brasil ele foi colonizado. Então, a população era de escravos e de imigrantes, então não era como se tivesse realmente um povo brasileiro. Não tinha esse sentimento de nacionalidade ainda. Até a história do quadro, na verdade, é bem diferente. Foi construído o quadro dessa forma para fazer uma ideia de nacionalidade. No dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, de 1822, Dom Pedro, contrariando as intenções de Portugal, proclamou ele mesmo a nossa independência. Isso aconteceu em São Paulo. Dom Pedro aí estava para acalmar os patriotas que exigiam a independência. Às margens do riacho, o riacho é um pequeno rio, Ipiranga, o príncipe recebeu uma carta de seu pai. Sabendo das agitações políticas pela independência e sabendo das tolerâncias de seu filho, das tendências, perdão, de seu filho Dom João VI, ordenava a Dom Pedro voltar para Portugal. Irritado, Dom Pedro arrancou do chapéu as fitas com as cores portuguesas. O que são fitas? Já vimos, poucas vezes, mas já vimos o que significa. Cintas. Como cintas, como umas pepitas, com as cores portuguesas, e erguendo a espada, gritou: Independência ou morte! E também para gerar o sentimento de nacionalidade. Dom Pedro foi então aclamado o primeiro imperador do Brasil. Não exatamente nesse momento, na verdade, foi indicado como vai ser o primeiro imperador alguns dias depois, no dia 12 de outubro, se não me engano, aniversário dele, só que não se concretizou até 1º de dezembro. Alguns anos depois, com a morte do seu pai, a morte do pai, Dom Pedro I voltou a seu país de origem como Dom Pedro IV, rei de Portugal. Muito bem. Há alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao texto, em relação à imagem? Começamos. Está claro? Está tudo bem?
Sim, professor. Tudo bem. Então, respondam, por favor, na página 136, as perguntas do número 1 ao número 9. Professor, eu, a- Sim, Carol? eu acho que melhor corrigimos na próxima aula. Sim, também acho que sim. Então, esses últimos 2, 3 minutinhos que temos, utilizem para terminar de responder, por favor, e revisar. E às 10 horas, 2 minutinhos, nos despedimos para a próxima aula. Eu quero trazer uma atividade de diálogo para que vocês pratiquem mais a fala, ou de escuta. O que vocês gostariam de fazer na próxima aula? Escuta ou diálogo? Nós podemos assistir outro filme ou podemos assistir um documentário, algo mais curto, e debater a respeito, falar sobre isso. Ou podemos também separar um momento, separar-nos em duplas e fazermos algumas atividades de diálogo, construir diálogos, construir um texto em conjunto, ou conversar entre grupos. O que vocês preferem? Um debate? Interessante. Gosto dos debates. Poderia ser um debate. Gostei da ideia. O que vocês acham? O que vocês opinam sobre o debate? Opiniões? Raquel, o que você acha de um debate para a próxima aula? Sim, daí um tema e aí debateríamos sobre este tema. Sim, professor, debate. Jarley, o que você acha? Um debate para a próxima aula. Acha que é uma boa ideia? Gostaria de fazer? Sim, professor. Ok, muito bem. Frida, podemos fazer um debate? Para la próxima aula, profesor. Sim. Poderia ser? Sí. Ok, muito bem. Tânia, pode ser? Sim, mais interessante. Sim. Muito bem. Então, vou pensar num tema não muito polêmico e para que seja mais dinâmico e para que seja mais estruturado, eu acho que nós podemos ter um tema que tem dois lados. Não precisa ser algo muito polêmico, mas, por exemplo, não será isso. Por exemplo, o aborto. Então, pessoas, um lado contra, um lado a favor, e que deem suas opiniões e que defendam seus pontos de vista. Não será nada assim tão polêmico. Eu creio que algo así como dos lados, que uno defiende, otro define un punto de vista y el otro defiende el otro lado. Y ahí estudia un poquito, revisan o hacen como que ya saben, porque voy a buscar un tema ya de conocimiento general y hacemos así. ¿Qué les parece? Muito bem. Ok, muito bem. Bem, Perfeito. Pensarei num tema e avisarei o mais rápido possível e aí nos dividiremos em dois grupos. Os que estão de um lado e os que estão do outro. Para ser mais interessante. Aí, um bom debate. Muito bem. Então, por hoje terminamos. Obrigado pela presença, pela paciência, por serem essas pessoas maravilhosas e boa noite. Boa noite, professor. boa noite. Noite.
Boa noite. Descansem bem. Boa noite, professor. Tchau. Bom Boa descanso. noite. Obrigado.